dizendo que o fulano da casa da frente tinha chamado meu padrinho pra conversar super sério e que ele tinha tirado foto, eu junto com um amigo, usando à frente da minha casa. Simples assim. Eu olhei aquela situação. Eu falei, mano, eu vou ter que ter calma. Principalmente pra explicar. Eu não tinha feito aquilo. Tem uma coisa que a minha família não admitia de jeito nenhum, era um de nós entrar pro mundinho errado. Aí, beleza. Eles tinham a fofoca de um podre de espírito e uma foto. O que eu ia fazer? Como que eu ia me defender? Eu falei a verdade. Expliquei toda a situação. De que nesse exato momento, ainda dei um zoom no meu amigo. Eu falei, olha, ele tava indo embora. A única coisa que eu fiz foi esperar o Uber com ele lá embaixo. E isso que a gente estava fumando era tabaco. A sorte é que na época eu já era meio blogueirinha e eu já gravava e postava tudo nos stories. Não lembro se na época era Instagram ou se ainda era Snapchat, mas eu lembro que eu tinha um vídeo. Era um vídeo gravado exatamente no momento que ele tava pegando o tabaco da bolsa, que ele começou ali a bolar o tabaco. Detalhe, tá? Nem era um vídeo focado nisso, era só um vídeo da gente falando alguma coisa e mostrava essa parte. Eu nunca agradeci tanto por ter gravado um vídeo. Nessa época, eu fumava aquele cigarro black, sabe? Ele tinha sabor e o cheiro não era tão ruim. Ruim, porque todo cigarro fede. Mas não era tão ruim assim. Só que, considerando que cigarro e tabaco são parecidos, ambos não são ilícitos, foi mais aceitável pra eles, assim. Só que eles continuaram irritados porque eles odeiam buchicho. Mas falar pra vocês, custou, viu? Custou muito. Eles acreditaram em mim depois de uma longa conversa, mas mesmo assim eu tive que escutar o belo discurso do Proerd. Se eu já não gostava desse homem, nesse dia eu passei a odiar. Porque assim, gente, a gente tá falando de uma pessoa que não é exemplo de nada. Esse fulano é um ser humano podre. Ele já deu altos bafafás no meio da rua, porque ele é agressor de mulher, é assediador, é usuário de droga. Tem droga no mundo que esse cara não tem usado. E assim, não é um exagero. E o melhor de tudo é que esse homem, ele nunca tinha falado nenhum oi comigo, porque eu nunca dei liberdade. É assim, quem ele achava que era pra querer me dedurar pra minha família. E a minha família gostava dele. Male, ele falava com o meu pai pedindo algum favor. Coitado do meu pai, gente, sempre foi tão bom e fazia. E o que eu acho engraçado é que depois disso, esse ser humano passou um bom tempo que a gente aparecia na rua e ele se escondia dentro de casa. Mas ele sumiu e depois voltou com o rabinho entre as pernas pedindo mais algum favor pro meu pai. E eu nunca mais fiz questão nem de esconder a cara de nojo desse homem. Dessa vez a história é minha. Gente, eu criei um ódio mortal por esse homem que vocês não têm noção. Eu não fazia questão nenhuma de esconder, eu deixava nítido que eu não gostava dele. Eu era uma adolescente que eu já me criava muitos problemas, fazia muita merda. Então eu não admitia um ser humano, lixo, viesse me dar mais problema do que eu já tinha. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos.